Boa noite, queridos, na paz do Senhor. Pode se assentar. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por esse domingo de bênção, que Deus nos preparou para estarmos aqui. Hoje Deus tem uma palavra especial para mim e para a tua vida. Amém? Quantos creem nisso? Amém? Então, abre a palavra do Senhor em Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8. Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8. Ao meio da Revista e Corrigida, que a maioria das traduções que tem aqui, diz assim: E indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Quantos está essa versão aí? Amém? Acho que a maioria, né? É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Amém? Feche seus olhos por um instante, peça para Deus falar as nossas vidas nessa noite. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, aqui estou diante da Tua palavra, da Tua igreja. Fala, Senhor, conosco nesta noite, que nós saímos daqui transformados pelo poder que há na Tua palavra, pela unção da Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, derrama sobre nós uma unção tal que advenha sobre nós bênção, Senhor, porque a Tua palavra produz isso em nós, e que nós possamos sair daqui participantes, ó Pai, de algo maior, do Teu reino, do Teu poder, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu te peço e agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Vocês estão aqui? Então dá um sorrisão para a pessoa do teu lado, fala: que bom que você está aqui. Mostra essa boca faltando dente para ela, né? E fala assim: que bom que você está aqui. Amém, queridos. O texto diz assim: E indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Existem igrejas para todo tipo de pessoa, conforme eu comentei na semana passada. Igreja que pode cortar cabelo, igreja que não pode cortar, igreja que usa calça, igreja que a mulherada não pode usar calça, tem que usar vestido, saia comprida, igreja que bate palma, igreja que não bate palma. Aqui, por exemplo, bate palma, não bate? Ah, então tá bom, bate. Pensei que não podia. Igreja que dá glória a Deus alto, igreja que não dá glória a Deus, né? Então aqui dá glória a Deus alto. Igreja que você não pode dar um aleluia, tem a igreja que pode dar aleluia, né? Então aqui a gente é assim, não é, queridos? A nossa igreja é assim, e tem igreja para todo tipo. Tem igreja que toca rock, tem igreja que toca pagode, tem igreja que toca samba, tem igreja que toca balada, funk, e assim vai. Tem igreja de todos os tipos. Pastor, como eu disse semana passada, que prega bravo, pastor que prega sorrindo, pastor que faz palhaçada, pastor que não faz palhaçada, e tem toda igreja para todo tipo de gente. Amém? E hoje, quando se fala em igreja, pensa-se muito nas pessoas. A gente pensa na disposição das cadeiras. Eu estou aqui nesses dias já conversando com algumas pessoas, até com uma arquiteta, para a gente estar dando uma melhorada aqui, porque a gente pensa, né, como melhorar a disposição, a gente pensa como vai colocar as cadeiras, o que dá para melhorar, tem iluminação, tem isso, aquilo, a gente pensa nas músicas. Peraí, vamos pensar em que tipo de música que é da igreja, não é da igreja, as ornamentações, como é que a gente pode deixar melhor, vamos fazer uma decoração. A gente pensa muito nas pessoas. Infelizmente, queridos, nós precisamos criar algo para motivar a membresia, os membros da igreja. Aí a gente cria gincana, a gente cria chá, a gente cria serviço, a gente cria ministérios, a gente cria encontros. Tudo isso não está errado. É louvável, mas não deve ser a motivação maior em nossas vidas quando nós falamos de igreja. Nós esquecemos que quando nós falamos de igreja, nós falamos de culto, e quando falamos de culto, falamos de Deus.
Porque culto significa cultuar a Deus. Quando eu vou ao culto, eu venho para cultuar a Deus e mais ninguém. Porque a nossa motivação maior, quando nós viemos à igreja, tem que ser Deus, deve ser Deus. Paulo disse no capítulo 17, versículo 28 de Atos, diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Em quem? Em Deus. Tudo o que eu faço em relação a Deus é para Deus. A igreja é participante, integrante, é parte integrante e atual deste reino de Deus. Então, nós estamos num reino que é de Deus. Então, quando se fala igreja, tem que lembrar isso. É algo que faz parte de Deus e do reino dele. Amém, queridos? Eu lembro de um texto de Mateus capítulo 6, 33, que diz assim: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quantos já leram esse versículo? Ou já ouviram? Aí a gente chega em Mateus capítulo 10, versículo 7 e 8, o texto que eu li diz assim: e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Aí a gente anda um pouquinho mais e chega no último capítulo de Mateus, no capítulo 28, versículo 20, que diz assim: e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma outra tradução diz assim: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E olha só, Jesus está falando para nós aqui, nesse livro, nesse evangelho de Mateus, sobre o reino de Deus. Ele fala em primeiro lugar para nós buscarmos o reino do céu, o reino de Deus. Aí ele diz que, no capítulo 10, que é chegado o reino dos céus. Porque reino dos céus e reino de Deus, na linguagem bíblica, é a mesma coisa, queridos. Não há uma separação, que um é outro, não, é a mesma coisa. E quando nós falamos, chegamos em Mateus 28, 20, ele diz: e eu estarei sempre com vocês até o fim. Quando a gente pensa em reino dos céus, a gente sempre pensa algo no futuro, não é isso? Depois do arrebatamento, olha, a igreja vai ser arrebatada, a gente vai para o céu, e a gente vai entrar no reino dos céus, onde o Senhor vai dominar e tudo mais. Mas olha o que Jesus disse, Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Aí ele diz, é chegado o reino dos céus, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. O que nós entendemos nessa palavra, queridos, nesses versículos que eu estou citando, é que o reino de Deus é para nós no dia de hoje. Diga, hoje. O início do reino eterno de Deus já está aceso em nossas vidas hoje. O reino de Deus é para nós hoje. Paulo disse, escrevendo aos Colossenses capítulo 1, versículo 13, pois Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, ou seja, para o reino de Jesus, o reino de Deus. Ou seja, nós estávamos no reino das trevas. Quando eu entrego minha vida para Jesus, Ele me transporta, Ele me tira do reino das trevas e me coloca no reino de Jesus, no reino de Deus. E em Jesus, estando nesse reino, nós temos hoje liberdade do poder das trevas. Ou seja, aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Eu estou livre. O diabo não pode tocar a minha vida porque eu faço parte do reino de Deus. O maligno não tem domínio sobre a minha vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse assim que Satanás está sendo esmagado debaixo dos meus pés. Então, queridos, eu preciso entender isso para a minha vida. Se eu faço parte do reino de Deus, e eu fui transportado para o reino de Deus, eu não tenho mais assim, olha, não estou mais preso ao poder das trevas. Eu tenho liberdade em Cristo Jesus. Após a ascensão de Jesus, ou seja, quando Jesus foi levado ao céu, os discípulos saíram e começaram a pregar por toda parte. Lá em Marcos capítulo 16, no último capítulo, no versículo 20, diz que os discípulos, quando Jesus subiu ao céu, eles saíram, foram pregar
o evangelho por toda parte. E o versículo diz algo interessante. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que acompanhavam essa palavra. Presta atenção nisso. O texto diz que Jesus subiu ao céu e os discípulos saíam pregando. E o Senhor Jesus cooperava com eles. Mas Jesus não subiu? Aí entra lá, Mateus 28, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele disse, pregai o evangelho. Você prega o evangelho e eu vou estar com vocês todos os dias. Marcos nos diz que Jesus cooperava com eles, mesmo após ter subido ao céu. Por quê? Porque o reino de Deus já chegou em nossas vidas. E Jesus está conosco, está comigo, está com você. Ele age entre nós, Ele caminha conosco. Se você vai pregar o evangelho, o Senhor vai cooperar com você, Ele vai estar com você. E olha só, presta atenção nesse texto. Pregai o evangelho, e eu estarei com vocês todos os dias. Quem quer Jesus todos os dias na sua vida? Prega o evangelho. Fala de Jesus. Anuncia as boas novas. É isso, queridos. O reino dos céus já chegou em nossa vida. E quando nós vamos à casa do Senhor, vamos porque pertencemos a este reino de Deus. Isso que nós fazemos aqui, de nos reunirmos, é um prenúncio do que nós faremos na eternidade. Nós estamos treinando hoje o que nós vamos fazer para sempre. Nós vamos fazer momentos de louvor, de adoração ao Senhor, vamos ouvir Deus falar conosco face a face, ali, não sei como que é a face dele, mas Ele vai estar falando conosco, nós vamos vê-lo face a face, eternamente com o Senhor. E quando eu faço parte do reino de Deus, que Ele está plantado no meu coração, que Ele arde na minha vida, aí o Salmo 122, versículo 1, se torna uma realidade no meu ser. Porque o Salmo 122, verso 1 diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que eu me alegro? Porque eu faço parte do reino de Deus, e como eu já faço parte, já estou vivendo o reino de Deus hoje, então eu já venho para cá, para poder treinar, para chegar lá no céu, na eternidade, estar com o Senhor, fazendo o que eu faço aqui, e melhor lá. Só se alegra em vir para a igreja, quem faz parte do reino dos céus. Se você tem tristeza em vir para a igreja, queridos, está na hora de você rever os seus conceitos, os seus valores. Você precisa tomar uma direção na tua vida. Só vem para a igreja feliz, com alegria, quem faz parte do reino dos céus, do reino de Deus. Não vou nem perguntar se você é feliz quando vem com alegria. Venha com alegria. Quando nós tomamos consciência de que o reino dos céus já está em nós, aí a gente começa a assumir algumas posições para a nossa vida. O pecado já não tem mais domínio sobre a nossa vida. Foi o que Paulo disse em Romanos capítulo 6, versículo 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Estou no reino de Deus. Mas como é que o pecado não me domina mais? Porque o pecado, queridos, está aí a todo instante, a todo momento. Eu posso pecar a qualquer hora, posso ou não posso? Você também pode. Só que quando eu não tinha Jesus, quando eu não fazia parte do reino de Deus, então eu não controlava a minha vida, não tinha domínio sobre as minhas atitudes, então eu pecava, eu fazia as coisas erradas. Mas hoje que eu tenho Jesus na minha vida, é diferente. Hoje quem domina a minha vida sou eu. O pecado está ali, e olha só, eu posso pecar e posso não pecar, quem decide sou eu. Não é o pecado, porque antes eu tinha impulsos e pecava, eu fazia coisa errada e tudo mais. Hoje, com Jesus na minha vida, eu olho o pecado, não vou pecar. Assim como José, a mulher de Potifar chegou para ele e falou assim, deita comigo. Ele falou assim, não deito. Mas eu sou bonitona, sou a tua patroa, eu posso te prender. Tudo bem, mas eu não vou pecar contra o meu Senhor nem contra meu Deus. É isso. É quando nós dominamos o pecado. Não pecar, pastor, não sabe, eu caí numa tentação, acabei pecando. Queridos, não caia. Você domina isso. Mas é mais forte do que eu. Não, se você faz parte do reino de Deus,
você consegue dominar. Você tem essa autoridade, pois a palavra de Deus não mente, porque o pecado não nos dominará. Amém, queridos? Outra coisa que nós temos de belo quando nós entendemos que fazemos parte do reino de Deus, é que nós temos acesso direto a Deus, conforme preguei na semana passada. Efésios capítulo 3, versículo 12, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Ou seja, hoje eu posso chegar na sala do trono de Deus em oração e falar com Ele. Eu tenho livre acesso para chegar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Hoje à tarde eu estava mexendo nos canais da televisão e estava passando aquele filme Robin Hood. Não falou dele, né? Robin Hood. É Hood mesmo? Ele era Hood, né? Ou não, depende do ponto de vista. Aí eu estava vendo uma cena, era logo no começo, eu não podia assistir tudo, mas eu queria assistir um pedacinho para lembrar o restante, né? E eu descobri que eu não lembrei nada. Mas uma cena interessante que me chamou a atenção. Quando ele chega diante do rei para falar algumas coisas, ele nem levanta a cabeça, nem levanta os olhos, fica ali olhando para baixo. O rei faz algumas perguntas para ele, ele responde sem olhar para a face do rei em respeito. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, e nós estamos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e eu posso chegar a qualquer momento na sala do Rei, de Deus, e não chamá-lo de Deus, chamar Paizinho, aqui estou para conversar. Eu tenho livre acesso à sala do Rei, à sala do trono. Quando eu tenho essa consciência de que eu faço parte do reino de Deus, eu posso entrar lá na sala de Deus. Porque Deus, além de ser Senhor, Ele se tornou meu Pai. Porque João capítulo 1, versículo 12 diz: contudo, aos que receberam Jesus, que creram em seu nome, Deus deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha só, eu não simplesmente faço parte do reino de Deus, mas Deus me coloca para ser filho do rei. É por isso que eu chamo Deus de Pai. Quantos chamam Deus de Pai aqui? Pode chamar de Pai. Como filhos de Deus, somos então motivados a imitar então o primogênito, o unigênito Filho de Deus. Imitar quem? A Jesus. Por quê? Se eu fui adotado agora por Deus, recebido como filho, então eu preciso imitar agora o Filho de Deus. E como é que Jesus fazia? Jesus tinha uma motivação em fazer a obra do Pai. E essa motivação que Jesus tinha em fazer as coisas de Deus, tem que estar em nós também. Jesus falava assim, olha, eu preciso fazer a obra do meu Pai. E essa vontade de querer fazer a vontade do Pai, tem que estar em nós também. Eu quero fazer a vontade do meu Pai. Tudo que você faz pela causa de Deus, deve ser motivado pelo prazer de agradar ao Pai, agradar a Deus, que domina este reino que nós estamos. Eu lembro de Atos capítulo 4, versículo 34, as pessoas ali tinham prazer em ajudar financeiramente a obra de Deus, porque elas vendiam os bens, vendiam terrenos, vendiam casas, vendiam tudo que possuíam, e investiam no reino de Deus, traziam aos pés dos apóstolos. Por quê? Elas estavam preocupadas em expandir o reino de Deus na terra. O reino de Deus chegou nelas, então vamos investir financeiramente para que esse reino se expanda, para que alcance o mundo inteiro. Imagina se todo mundo fizer parte desse reino de Deus. É fantástico isso, queridos. A gente chega em Atos capítulo 8, após a morte de Estevão. Estevão era um diácono da igreja, e ele foi apedrejado. No capítulo 7, e a palavra do Senhor nos diz que ele estava ali sendo apedrejado porque estava falando de Jesus, pregando Jesus. E no momento belo, quando você vai ali no finalzinho do capítulo 7, Estevão fala assim, ele vê o Senhor no céu, ele fala assim, eis que eu vejo os céus abertos,
e o Filho de Deus assentado ao seu lado no trono. Ele estava ali, sendo apedrejado, e não pensa vocês que era pedrinha, né? Esses pedregulhos que a gente tem. O apedrejamento naquela época, queridos, eram pedras gigantes. Imagina um paralelepípedo. Fala, paralelepípedo. E vocês estão bem já, né? Aquela pedra grande, pesada. Eles pegavam essas pedras e começavam a atacar nas pessoas. Paulo foi apedrejado. Alguns estudiosos dizem que quando Paulo foi apedrejado, ele perdeu um pouquinho da sua visão, porque quando a pessoa é apedrejada, o olho esbugalha por conta dos apedrejamentos. As costelas se quebram. Estevão foi apedrejado até a morte. E quando ele foi apedrejado, as pessoas então ficaram meio que preocupadas, os discípulos, e houve uma grande perseguição. Alguns ficaram então para enterrar o corpo de Estevão, só que os outros se dispersaram, fugiram para vários locais. Só que eles não fugiram e se esconderam, não. Eles fugiram para outros locais e continuaram anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Eles não paravam, por quê? Eles queriam que mesmo em perseguições, por fazerem parte do reino de Deus, eles queriam trabalhar para o reino de Deus, pela causa de Cristo. Então, estamos sendo perseguidos, vamos continuar a anunciar em outro lugar. Então a gente acha que é um sinal de Deus, não é para ficar aqui, vamos levar para outro lugar. Então, para onde eles iam, eles falavam de Jesus. É interessante isso, queridos. Eu gosto muito de ler, e eu li um livro, eu cito muito esse livro, que ele marcou minha vida. Foi o primeiro livro evangélico que eu li, A Cruz e o Punhal, que fala sobre o pastor David Wilkerson, que morreu alguns anos atrás. E quando ele estava pregando para Nick Cruz, que era um chefe de uma gangue, lá dos Estados Unidos, na década de 60, ele estava pregando e Nick Cruz batia nesse pregador, nesse pastor, e o David Wilkerson falava assim: olha, mesmo que você me mate, mesmo que você me corte em pedaços, cada pedaço do meu corpo ainda vai continuar dizendo para você: Jesus te ama. E ele falou aquilo, e o Nick Cruz nunca havia ouvido alguém falar para ele sobre amor, ele não sabia o que era amar, sentir-se amado, e aquilo começou a mexer no coração dele, porque o reino de Deus na vida do pastor David Wilkerson já estava plantado. Esse desejo de falar até mesmo para um chefe de uma gangue, para um líder de uma gangue, para um traficante, para alguém que você acha que não tem valor algum. Ele estava ali falando, ele estava ali pregando para aquela pessoa, e Nick Cruz aceitou o Senhor, se tornou um dos grandes evangelistas da nossa geração, esteve até alguns anos atrás, aqui no Brasil, pregando num ginásio, no estádio, em Brasília, trazendo a palavra do Senhor, contando seu testemunho. Porque alguém que tem o reino de Deus não consegue ficar calado. Ele precisa falar de Jesus, ele precisa expandir esse reino de Deus. Outro livro interessante que eu gostaria até que mesmo que vocês comprassem e lessem é o livro O Totem da Paz. Fala aqui de alguns missionários que foram pregar o evangelho aos canibais. E vários missionários naquela região ali da Austrália foram mortos com flechadas. E eles eram mortos mesmo. E eles não negavam a Cristo em momento algum. Você sabendo que vai diante de canibais, canibais são aquelas pessoas que comem carne humana. E eles foram lá, vamos lá pregar o evangelho para aquelas pessoas, eles precisam saber de Jesus. Mas não é uma loucura isto? Não é uma loucura você sair da sua nação, da Inglaterra ou dos Estados Unidos, na época, e ir lá para a Austrália, anos atrás, muito tempo atrás, pregar para uma nação, para um povo, de uma linguagem diferente, uma cultura totalmente diferente, que matavam por qualquer coisa, e esses missionários foram. Por quê? Porque quando o reino de Deus está dentro de nós, arde. A gente não consegue ficar parado sem falar de Jesus. Estava ali, eles precisavam falar de Jesus. Uns anos atrás, eu já comentei isso com vocês, eu estava num culto missionário numa igreja aqui em Osasco, e tinha um missionário que estava lá. Ele era missionário aqui do Amazonas, da região amazônica, aqui do país.
E ele estava contando que foi para lá, ele já tinha tido acho que 4 malária, a esposa também tinha tido malária, várias vezes. Ele sempre em 2 casais, porque enquanto um estava com malária, o outro cuidava. Aí depois invertia. Malária é uma febre de 41, 42 graus no corpo. E sofreram bastante. Mas o que chamava a atenção, queridos, eles estavam pregando entre os indígenas, um povo que não sabia nem a língua portuguesa. E ele começou a fazer uma amizade com uma pessoa de uma tribo. E começou a ter amizade, e ele ia aprender, estava começando a aprender o dialeto. Como é que era a linguagem daquela tribo para poder falar de Jesus? Então eles iam brincando, falando, aprendendo algumas palavras para poder chegar em algo mais. Só que o chefe da tribo soube que este indígena, vamos chamar de índio, estava tendo amizade com esse homem branco, com esse missionário. Sabe o que o chefe da tribo fez? Mandou matar esse índio. Esse missionário estava contando isso. E quando ele começou a contar isso, ele começou a chorar ali no púlpito, aqui em Osasco mesmo, na igreja. Ele chorava porque ele dizia assim: e eu não consegui falar de Jesus para aquele índio. Ele morreu sem eu ter a oportunidade de pregar o evangelho para ele. Quando o reino de Deus está em nós, queridos, nós choramos pelas vidas que precisam ser salvas. Eu gosto muito de algo que eu escutei há algumas décadas atrás, de um pastor que estava pregando, e ele disse o seguinte: o avivamento na igreja só vai acontecer quando na igreja estiverem as pessoas com lenços. Enquanto não existir lenços na igreja, não acontecerá o avivamento. Aí alguém perguntou para ele: pastor, mas por que lenços? Lenços para enxugar as lágrimas, as nossas lágrimas, pelas vidas que estão morrendo sem Cristo lá no mundo. Nós estamos indiferentes e aí no avivamento não acontece. O reino de Deus não arde nos nossos corações. O outro livro que eu também já li, até acho que emprestei para a Renatinha, chama-se Ei Deus, que conta a história da senhora Foglio, uma baixinha italiana, católica roxa. E um dia ela conhece o Senhor Jesus Cristo. E ela pregou para um dos maiores marginais que existiam na sua cidade, um bandidão, grandão. E ela baixinha, sabe italiano como é baixinho, né? E era grandão o bandidão. Pregou, apontou o dedo no coração daquele bandidão. Ela ia de porta em porta batendo, tipo testemunho de Jeová, e pregava o evangelho, o verdadeiro, o genuíno evangelho. Aquele homem aceitou Jesus e começou a ir com ela pregar o evangelho. E olha só que legal, as pessoas nem abriu a porta para ela. Agora ela tinha um guarda-costas. Quero falar com você, com a senhora. Tem um minuto? Olhava para aquele grandão, tem. Vem um homem, posso falar com você? Olhava para o grandão lá, como todo mundo conhecia, era um bandidão, pronto, vai roubar minha casa. Que é só dizer, e falavam de Jesus. Porque o reino de Deus chegou na vida deles, queridos. Quando a gente tem esse desejo, a gente faz. Quem faz parte do reino de Deus tem amor à obra de Deus, por fazer por prazer, faz pelo reino de Deus, e esse reino de Deus está disponível para a nossa vida hoje, queridos. A gente não pode deixar, por isso que Jesus falou assim, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Porque quando a gente busca o reino de Deus, a gente começa a expandir, a gente começa a ver, peraí, o reino de Deus só está na minha vida, mas quando eu busco Ele, eu quero expandir. Então aí, a minha irmã aceita Jesus. Opa, está expandindo. O meu chefe aceita Jesus. O meu amigo aceita Jesus. A minha amiga aceita Jesus. O meu parente aceita Jesus. E o reino de Deus começa a expandir. E então eu estou buscando o reino de Deus e estou vendo o reino de Deus, não só na minha vida, mas ao meu redor. Paulo diz que nós fomos transportados para esse reino dos céus, mas Jesus diz que o reino dos céus é chegado a nós. Mas será que isto é real? E Jesus disse: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. O Senhor Jesus, ele havia comissionado 72 discípulos. Ele falou assim, vocês vão de 2 em 2 e pregam o evangelho, orem pelas pessoas.
expulsem os demônios. Eles foram. Aí a gente arredondou, 70 voltaram, dizendo a Jesus: Senhor, o Senhor não sabe de uma coisa, até os demônios nos submetem, ou seja, se sujeitam a nós em teu nome. Quando Jesus comissionou, vão, expulsai os demônios, não era só para aquele tempo, queridos, eram para nós, e não foi só para os apóstolos, foi para os discípulos, e nós somos discípulos também. E hoje nós vemos isto, os demônios se submetem a nós também, hoje. Eu não dou trela para demônio não, queridos, e nem fico dialogando com ele não. Teve um demônio que começou a discutir comigo, cala a boca, em nome de Jesus. Aí ele falou, só você quer falar? Como só eu quero falar? Eu que tenho autoridade. O demônio tem poder, mas a autoridade foi delegada a nós. João capítulo 11, Marta e Maria estavam ali com o irmão morto. Elas estavam esperando a ressurreição do último dia, Senhor. Jesus falou assim, eu sou a ressurreição e a vida, Senhor, eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Mas olha só que interessante, Jesus, o Rei da Glória, caminhou até o túmulo, chegou até o túmulo onde estava Lázaro. E a coisa que elas esperavam para acontecer na eternidade, ou seja, a ressurreição de Lázaro, que era para elas acreditavam vai ser só na eternidade, no último dia, foi feita naquela hora. Aí as pessoas que estavam chegando na casa de Marta e Maria vieram para consolá-la por conta da morte de Lázaro. Quando chegam na casa deles, na casa delas, encontram 3 pessoas tomando café, Marta, Maria e Lázaro vivo. Porque o reino de Deus chegou. Hoje, queridos, a ressurreição pode acontecer. Não digo uma ressurreição física, mas pode ser uma ressurreição sentimental, uma ressurreição espiritual, uma ressurreição de família, qualquer tipo de ressurreição pode acontecer hoje. Mas se for necessário uma ressurreição física, até isso mesmo o Senhor faz se for necessário. Porque Ele é o dono deste reino. Lembra da mulher samaritana? Uma vida de lágrimas, de choro. Aí, quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 21, que diz que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Só que, olha só, queridos, não dá para a gente esperar até a eternidade começar a acontecer, a gente ser arrebatado, para nós termos as nossas lágrimas enxugadas, secas. E o que Jesus faz com aquela mulher samaritana? Ele enxuga as lágrimas daquela mulher naquele mesmo dia. O poder transformador deste reino de Deus é para nós hoje. É por isso que hoje, o que Ele disse, que na Nova Jerusalém vai ter um secar de lágrimas, acontece hoje. Porque nós já fazemos parte do reino de Deus hoje. Lembre do paralítico de Betesda? Talvez ele estava ali, sabe, junto, paralítico, um monte de gente perto do tanque Betesda. Acontecia ali de tempos em tempos, diz a lenda, que o anjo descia, mexia a água, quem pulava primeiro era curado. Talvez a conversa do paralítico com outros que estavam ali já há muito tempo, fosse assim, olha, quando nós morrermos, as nossas enfermidades deixarão de existir. Eles estão conversando sobre isso daí, quem sabe, né, porque a gente não consegue, nunca vai, e aparece alguém andando ao lado deles e pergunta, você quer ser curado? Jesus aparece ali, queridos. Jesus aparece e mostra que o reino de Deus já está conosco, no nosso meio. E Ele curou aquele homem, naquele dia. Aí, de repente, aquele homem, ele toma a cama dele, uma esteira que tinha ali, enrola e sai andando. E as pessoas perguntam para ele, e aí, você conseguiu ser o primeiro a entrar na água? Como é que foi esse negócio? O anjo te tocou, como é que foi? Ele fala, não, o reino de Deus está no meu coração hoje, e por isso eu estou curado. Apareceu o príncipe desse reino, o Senhor dos Senhores estava ali. Eu lembro que a gente tinha uma jovem aqui na nossa igreja,
Ela fazia parte do GOAS, que era um grupo de orientação e assistência à saúde, tratava de pessoas que eram soro positivo, pessoas com AIDS. E essa jovem, ela aceitou Jesus, era tão interessante que ela teve hepatite C. E hepatite C, queridos, para quem está com AIDS, não tem cura, era para piorar. Porque você não tem uma imunidade, o teu organismo não consegue reagir. E ela foi lá, foi diagnosticada. Oramos por ela. Ela voltou no médico. Cadê a hepatite? Sumiu. Desapareceu. Quantas pessoas que você não conhece, que estavam enfermas e foram curadas? Quem sabe você? Porque é para nós hoje. Aquilo que Jesus falou assim, que vai acontecer na eternidade, não termos mais dor, nada. Ele falou assim, o reino dos céus é chegado entre vós. O reino de Deus é para hoje, para as nossas vidas. Eu vou pedir para você se colocar de pé por um instante, meu irmão, minha irmã. Mas pastor, como é que eu sei que o reino de Deus é para hoje? Já está disponível para nós hoje? Porque a prova maior, queridos, Jesus disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E como diz a minha digníssima esposa, a pastora Rita, e todos os dias inclui hoje. Hoje. Se você estiver nesse reino, tem que existir uma motivação maior pela causa do reino de Deus. Se você estiver nesse reino, hoje você pode ser curado, transformado. O reino de Deus é para nós hoje também. Eu vou pedir para você fechar um pouquinho os seus olhos. Curvar sua cabeça. O Senhor disse que faria acontecer esses milagres se nós estivéssemos no reino de Deus. Eu não sei qual a tua enfermidade. Eu não sei qual a tua dor. Mas o Senhor agora, Ele pode curar a tua enfermidade. Tirar a tua dor. Porque o reino de Deus é para hoje. Eu vou pedir para que você que está com algum tipo de enfermidade, se for no local fácil de você colocar a sua mão, coloque agora a tua mão sobre essa enfermidade. Feche seus olhos. Talvez esteja doendo. Se estiver doendo, coloque tua mão aí. Se for uma parte íntima, deixa, não coloque para não constranger. O Senhor cura, queridos. Eu estava, no dia que nós estávamos na quinta-feira, quando eu fui pregar naquela igreja, na casa de oração, eu lembro quando eu era novinho, eu tinha uns 12 anos, continuo de olhos fechados. Eu estava ali naquele culto e a missionária que estava pregando, ela começou a orar e repreender um espírito de enfermidade, ali em cima do púlpito. Eu estava sentado na minha cadeira e eu comecei a sentir um calor, algo forte, como se fosse ondas magnéticas, ondas de energia elétrica, não sei explicar direito. Eu sentia que ia sendo liberado sobre mim e saía de mim esses tipos de dor, de enfermidade que me acometiam sempre. Eu tive uma cura naquele momento, de uma maneira toda especial, sobrenatural. E o Senhor está aqui para curar nesta noite, no nome de Jesus. Onde estava doendo? Você pôs tua mão aí? Quem pôs a mão e agora não está doendo mais? Vamos orar agora. Está doendo ainda? Coloca sobre a tua enfermidade. Pai, no nome de Jesus. Pelo poder, Senhor, que foi delegado a nós. A tua palavra diz, Senhor, que em teu nome nós expulsaríamos demônios, curaríamos os enfermos, e todo aquele que estivesse preso, Senhor, a alguma coisa seria curado. Então, em nome de Jesus Cristo, toda enfermidade, toda dor nas costas, dor no estômago, dores internas, enfermidade que faz o teu filho ou a tua filha inchar, em nome de Jesus Cristo, não é no meu nome, Senhor,
é no nome do teu Filho amado, porque Ele disse: tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, não duvidando, recebereis. Senhor, eu estou aqui pela tua palavra, pelo poder que há na tua palavra, para que haja hoje a manifestação do teu poder, do teu reino entre nós. Meu Pai, em nome de Jesus, eu ministro a tua cura, Senhor. Se houver alguma dor, que essa dor cesse agora em nome de Jesus. Se houver alguma enfermidade, que essa enfermidade seja agora expulsa em nome de Jesus. Se houver algum problema, Senhor, ó Pai, físico, seja curado agora em nome de Jesus Cristo. Todo mal sai. Se houver alguma enfermidade de caráter espiritual, seja repreendida agora todo espírito maligno que tem causado enfermidade, dores, mal-estar na vida da tua filha, do teu filho, agora em nome de Jesus. Todo demônio eu expulso agora em nome de Jesus. Todo espírito maligno eu expulso agora em nome de Jesus. Senhor, traz a tua cura neste local. Entra, Senhor, com cura, com transformação. Toda dor, ó Pai querido, nas costas, seja liberto agora em nome de Jesus. Toda dor nas pernas agora, no tornozelo, seja repreendida agora essa dor em nome de Jesus. Toda dor no joelho, seja repreendida agora em nome de Jesus. Toda dor de cabeça agora, em nome de Jesus, seja repreendido em nome de Jesus. Que haja liberdade neste local, Senhor. Que haja cura neste local, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai eterno. Toda batimento, Senhor, ó Pai, sem controle do coração, desritmia, Senhor, seja agora repreendida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda doença, toda dor estomacal, toda queimação, seja repreendida agora em nome de Jesus. Entra no esôfago da tua filha, entra no esôfago do teu filho, no estômago, Senhor, e venha curar. Entra, Senhor, ó Pai, no ventre da tua filha, Senhor, trazendo a cura, a libertação. Toma agora em tuas mãos, ó Pai, e faz o teu milagre acontecer neste local, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Você crê nisso? Você pode aplaudir ao Senhor? Eu não sou muito de fazer isso, queridos. Há uns anos atrás, o Espírito Santo me tocou para orar para quem tinha vontade de entrar na universidade, numa faculdade, para fazer. E só foi aquele dia ali, Deus abençoou, várias pessoas entraram, graças a Deus, praticamente todo mundo formado. E essa oração por enfermidade também não é comum eu fazer isso. Foi pelo Espírito Santo de Deus para fazer nesta noite. Quem estava com alguma dor antes da oração e depois da oração a dor passou? Amém. Quem mais? Amém. Amém, queridos? Fomos abençoados? Você vai para a tua casa com a bênção, amém? Deus está entrando no teu lar, já foi ministrado aqui, a pastora estava orando, eu sei que Deus está entrando lá, apaziguando a situação. Quando você chegar no teu lar, no teu portão, na tua porta, a primeira maçaneta que você pegar, você vai falar assim: aqui quem reina é Deus. Aí você abre a porta e entra, porque quem reina lá é Deus. Amém, queridos? Vai nesta bênção, nessa paz. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos em nome de Jesus. Amém?